Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco pelo telefone DDD 99 do Maranhão e o telefone 991520454. Meu e-mail, henriquelhas, que são as iniciais do meu nome, então henriquelhas@hotmail.com. Telefone de minha esposa, irmã Edna, DDD de Americana, 19, telefone 98448-2187. Neste fim de semana, nós estaremos em Vila Velha, Espírito Santo. Mês 10 estaremos em Joinville, Santa Catarina. No mês 11 estaremos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Mês 12 estaremos em Confresa, Mato Grosso. E em janeiro estaremos em Belo Horizonte. Então, os irmãos, entrem em contato conosco, nós estaremos aí. Lembrando que nós fazemos palestras sobre EBD, EBO, missões, dons do Espírito Santo, família, escatologia e assim por diante. Lembrando ainda que nós ministramos oração por curas, acontecem milhares de curas, e também batismo do Espírito Santo, libertação. Então, entre em contato conosco e nós estaremos aí com toda alegria. Neste domingo, no caso 19 de setembro, é comemorado o dia da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos fazer um resumo aqui da Escola Bíblica Dominical, tanto com o início dela na Inglaterra e também o início no Brasil. Então vamos ver alguma coisa. Vamos primeiro então à história das escolas bíblicas dominicais no Brasil. Os missionários escoceses Robert e Sarah Kelly são considerados os fundadores da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira escola bíblica dominical em terras brasileiras. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula, mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados de nosso país. Essa mesma escola bíblica dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões de escola bíblica dominical antes de 1855, no Rio de Janeiro, porém em caráter interno e no idioma inglês, entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola bíblica dominical no Brasil, acha-se instalado um colégio, mas ainda é possível ver o memorial que registra este tão singular momento do ensino da Palavra de Deus em nossa terra. Agora vamos ver um pequeno resumo da história da Escola Bíblica Dominical no mundo. As origens da Escola Bíblica Dominical remontam aos tempos bíblicos, quando o Senhor ordenou ao seu povo Israel que ensinasse a lei de geração a geração. Dessa forma, a história do ensino bíblico descortina-se a partir dos dias de Moisés, passando pelos tempos dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, de Êxodas, do ministério terreno do Senhor Jesus e da primitiva igreja. Não fossem esses inícios tão longínquos, não teríamos hoje a Escola Bíblica Dominical. Porém, antes de sumariarmos a história da Escola Bíblica Dominical em sua fase moderna, faz-me mister evocar os grandes vultos do cristianismo que muito contribuíram para o ensino e divulgação da Palavra de Deus. Como esquecer os chamados pais da igreja e aqueles que lhes seguiram o exemplo? Lembremos-nos de Orígenes, Clemente de Alexandria, Justino o Mártir, Gregório Nazianzeno, Agostinho e outros doutores igualmente ilustres, todos eles magnos discipuladores. E o que dizer do doutor Lutero, o grande reformador do século XVI? Apesar de seus grandes e inadiáveis compromissos, ainda encontrava tempo para ensinar as crianças, haja vista o catecismo que lhes escreveu. Foram esses piedosos de Cristo abrindo caminho até que a Escola Bíblica Dominical adquirisse os atuais contornos. A Escola Bíblica Dominical, no nosso tempo, nasceu de visão de um homem que, compadecido com as crianças de sua cidade, quis dar-lhes um novo e promissor horizonte.
Como ficar insensível ante a situação daqueles meninos e meninas que, sem rumo, perambulavam pelas ruas de Gloucester? Nessa cidade, localizada no sul da Inglaterra, a delinquência infantil era um problema que parecia insolúvel. Aqueles menores roubavam, viciavam-se e eram viciados, achavam-se sempre envolvidos nos piores delitos. É deste momento tão difícil que o jornalista episcopal Robert Hakes entra em ação. Tinha ele 44 anos quando saiu pelas ruas a convidar os pequenos transgressores a que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. Juntamente com o ensino religioso, ministrava-lhes Hakes várias matérias seculares, matemática, história e a língua materna, o inglês. Não demorou muito e a escola de Hakes já era bem popular. Entretanto, a oposição não tardou a chegar. Muitos eram os que o acusavam de estar quebrantando o domingo. Onde já se viu comprometer o dia do Senhor com esses moleques? Será que o Sr. Hakes não sabe que o domingo existe para ser consagrado a Deus? Robert Hakes sabia muito bem. Ele também sabia que Deus é adorado através de nosso trabalho amoroso e incondicional. Embora haja começado a trabalhar em 1780, foi somente em 1783, após 3 anos de oração, observações e experimentos, que Robert Hakes resolveu divulgar os resultados de sua obra pioneira. No dia 3 de novembro de 1783, Hakes publica em seu jornal o que Deus operara e continuava a operar na vida daqueles meninos de Gloucester. Eis porque a data foi escolhida como o dia da fundação da Escola Bíblica Dominical. Muito apropriadamente escreve o pastor Antônio Gilberto. Mal sabia Hakes que estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo, chegando até nós a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da Palavra de Deus de que a Igreja dispõe. Tornou-se a Escola Bíblica Dominical tão importante que não podemos conceber uma igreja sem ela. Haja vista que, no dia universalmente consagrado à adoração cristã, nossa primeira atividade é justamente ir a esse prestimoso educandário da Palavra de Deus. É aqui onde aprendemos os rudimentos da fé e o valor de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do Mestre. A S. London afirmou, certa vez, muito acertadamente, extinga a Escola Bíblica Dominical e dentro de 15 anos a sua igreja terá apenas a metade dos seus membros. Quem haverá de negar a gravidade de London? As igrejas que ousaram prescindir da Escola Bíblica Dominical jazem em chagas e prestes a morrer. Vamos ver um pouco da cronologia da Escola Bíblica Dominical no mundo, no Brasil, nas Assembleias de Deus. Então, no ano de 1736, nasce, então, em 14 de 9, Robert Hakes, na Inglaterra. Em 1780, Robert Hakes, jornalista evangélico episcopal, com 44 anos, realiza em Gloucester, Inglaterra, as primeiras aulas aos domingos pela manhã para crianças sobre leitura, escrita, aritmética, instrução moral e cívica e conhecimentos religiosos, dando início à Escola Bíblica Dominical. Não exatamente no modelo que temos hoje, mas como escola de instrução popular gratuita, que veio a ser a precursora do moderno sistema de ensino público. As primeiras professoras foram assalariadas por Hakes. No dia 3 de 11 de 1783, dia natalício da Escola Bíblica Dominical, pois Hakes, após 3 anos de experiência com 7 escolas dominicais em casas particulares e com 30 alunos em cada uma delas, alcança êxito em seu trabalho com a transformação na vida de 2 crianças. A Escola Bíblica Dominical passou das casas particulares para os templos, os quais passaram a encher-se de crianças. Em 1784, 4 anos após a fundação, a Escola Bíblica Dominical já contava com 250 mil alunos matriculados. Hakes organiza a primeira união de escolas bíblicas dominicais em Gloucester com a ajuda de William Fox. Surgem as primeiras Bíblias, testamentos e livros para serem usados experimentalmente nas escolas bíblicas dominicais. Hakes publica o Sunday School Companion, que era um simples livro de leitura de versículos bíblicos. É iniciado o movimento de escolas bíblicas dominicais nos Estados Unidos da América, na casa de William Elliott, inspirado nos exemplos britânicos. Em 1790 é fundada a primeira união de escolas bíblicas dominicais nos Estados Unidos, em Filadélfia, para prover salas de aulas e professores para as escolas.
Em Charleston, nos Estados Unidos, a Conferência Metodista reconhece oficialmente as suas escolas bíblicas dominicais. Somente na Inglaterra chega a 1000 o número de escolas bíblicas dominicais em 1797. Em 1800 surgem fortes ataques contra a escola bíblica dominical. Reis acusado de profanador do dia do Senhor pelo fato de fazer funcionar as escolas aos domingos. Tal acusação partiu dos religiosos da época. No parlamento chegou a ser apresentado um decreto para proibir as escolas bíblicas dominicais em toda a Inglaterra. Tal decreto jamais foi aprovado. Em 1810, o movimento já contava com mais de 3.000 escolas bíblicas dominicais e com aproximadamente 275.000 alunos matriculados. Em 1811, começa a separação de classes para que adultos analfabetos, assim como as crianças, também pudessem aprender a ler a Bíblia. O movimento chega a 400.000 alunos matriculados só na Inglaterra. E, dia 5 de 4 de 1811, morre Robert Hicks, aos 76 anos de idade, tendo a escola bíblica dominical se espalhada por toda a Inglaterra e em todas as outras partes do mundo. Em 1820, começam os primeiros passos para congregar as uniões locais de escola bíblica dominical numa central, União Americana de Escolas Bíblicas Dominicais. Em 1824, 25/5, a União Americana de Escolas Bíblicas Dominicais em Filadélfia, Estados Unidos, torna-se representante nacional de 723 escolas afiliadas e 50.000 alunos. Em 1831, as escolas bíblicas dominicais chegam a 1.250.000 alunos matriculados, cerca de 25% da população da Inglaterra na época. Em 3 de 10 de 1832, é realizada então a primeira Convenção Nacional de União Americana de Escolas Bíblicas Dominicais em New York. Em 1836, o reverendo Just Spaulding, da Igreja Metodista, organiza no Rio de Janeiro, entre estrangeiros, uma congregação com cerca de 40 pessoas e, em junho, abre uma escola bíblica dominical com 30 alunos, dos quais alguns eram brasileiros, ensinados na sua própria língua. Em 19 de 8 de 1855, Robert Kelly e sua esposa, a doutora Sarah Paul, casal de missionários escoceses, realizam a primeira aula de escola bíblica dominical para 5 crianças em sua residência na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, o que resultaria na fundação da Igreja Evangélica Fluminense, embrião da Igreja Congregacional. Em 1911, 2 meses após a fundação das Assembleias de Deus, é realizada a primeira aula de escola bíblica dominical na casa do irmão José Batista Carvalho, na Avenida São Jerônimo, em Belém, Pará. Em 1920, começa a circular como suplemento do jornal Boa Semente, em Belém, Pará, os Estudos Dominicais, o embrião da atual revista Lições Bíblicas para Jovens e Adultos. Em 1930 é lançada então a revista Lições Bíblicas para Adultos, inicialmente comentada pelos missionários suecos Samuel Nyström e Nils Kessberg. A CPAD ainda não tinha sido fundada. Em 1932, de 25 a 31/7, é realizada a 11ª Convenção Mundial de Escolas Bíblicas Dominicais no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1943, lançada a primeira revista para crianças na Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, escrita pelas professoras Naí Soares e Cacilda de Brito. Em 1955, surge nova revista infantil da CPAD, chamada Lições Bíblicas para Criança, para as idades de 6 a 8 anos. Publicado o primeiro comentário de lições bíblicas, de autoria do missionário sueco Eurico Bergsten, que viria a ser o comentarista com o maior número de lições escritas, 35. Em 19 de 8 de 1955, completados 100 anos de fundação das escolas bíblicas do Brasil. Em 1973, novamente lançada pela CPAD, uma revista para crianças como iniciativa e comentários do pastor José Pimentel de Carvalho sob o título Minha Revistinha, para as idades de 4 a 5 anos. Em 1974, fundado o Departamento da Escola Bíblica Dominical da CPAD, atual setor de educação cristã, sob a chefia do pastor Antônio Gilberto.